Quando o governo italiano anunciou que expulsaria migrantes para a Albânia como parte de um plano rigoroso de controle de fronteiras, muitos viram nisso uma solução definitiva. Mas o que aconteceu depois? Um grupo de 43 migrantes acaba de ser devolvido à Itália por ordem judicial. Mas afinal, o que deu errado? O que significa isso para as políticas de imigração da Itália? E será que o plano estava fadado a falhar desde o começo? Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Io percepisco una rabbia verso le forze dell'ordine. È il sistema, colpa del sistema. Lo Stato non ci aiuta. Chi è che ti aiuta poi? Cos'è? Fumo questo? Hashish? Se non fumo questo, ragazzi, faccio il pazzo in giro. Però se ti beccano con questa roba qui, Sì. tu non ti puoi arrabbiare, perché è illegale questa roba. Non mi arrabbio, me la prendo, cioè. Nessuno in Italia mi può dire um cazzo. É verdade que, segundo as recentes pesquisas, a popularidade da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e também do seu partido, o Fratelli d'Italia, tem aumentado. As sondagens mostram uma média de 29 a 30% das intenções de voto, o que coloca o partido em primeiro lugar do país, lembrando que o voto na Itália não é obrigatório. Na segunda posição está o PD, um partido de esquerda, mas que vem perdendo eleitores, possivelmente para outros partidos de esquerda menores. Scappano da paesi che hanno situazioni di guerra, tortura e discriminazione, quindi sono persone che molto verosimilmente hanno diritto alla protezione internazionale. Bisognerebbe che il governo si battesse per cambiare le regole di Dublino, e quando io ho fatto quel negoziato in Europa al Parlamento Europeo non ho mai visto le destre partecipare un solo giorno. Mas é verdade também que a popularidade e o apoio do eleitorado a Giorgia Meloni e ao partido Fratelli d'Italia só tem se sustentado na liderança porque o governo procura dar respostas à crise migratória. Contudo, a permanência do mesmo depende das suas vitórias, principalmente ante o judiciário. Exatamente, se você pensava que os entraves envolvendo o judiciário ocorriam apenas no Brasil, estava enganado. O judiciário da Itália também não parece ser muito bem quisto por boa parte da população. Desde coisas pontuais, como por exemplo o caso de Città di Castello. É uma comuna da região da Úmbria que, em janeiro desse ano, havia recém se livrado de um criminoso argelino, o qual ameaçava os pedestres que passavam na rua. Quando a polícia chegou ao local, teve que lidar com a resistência violenta do homem, que feriu gravemente um soldado e danificou a viatura com chutes e socos. Apesar da gravidade dos fatos, após a prisão validada pelo Tribunal de Perugia, o magistrado simplesmente decidiu aplicar a pena da prisão domiciliar, liberando assim o indivíduo que pouco antes havia demonstrado claramente a todos o seu comportamento perigoso e muito ameaçador. Um caso que reforçou as preocupações sobre a segurança pública e a gestão judicial de tais incidentes. Dove sei, me l'hai detto? No. Noi siamo ghanesi. Ghanesi. No, ma non è solo ghanesi, noi siamo mixati. Che lavoro fai? Io non c'è lavoro, no, tanti di noi non lavorano. Basta immigrazione! Fermiamo l'invasione! Agora, algo de escala nacional ocorreu novamente. Aliás, já falamos aqui em outro vídeo acerca do plano Itália-Albânia, o qual é uma forma de controlar as fronteiras. O governo da Giorgia Meloni construiu 2 centros de recepção na Albânia. O primeiro acordo desse tipo envolvendo uma nação da União Europeia, enviando imigrantes a um país não pertencente à União Europeia, em um dos raros esforços para impedir a chegada dos imigrantes irregulares. Foi, aliás, uma medida que causou polêmica e vários protestos da oposição e de grupos ligados aos direitos humanos. Mas, apesar disso, o plano continuou. Porém, o que aconteceu na sexta-feira passada é um alerta ao governo, o qual pode começar a ver os seus planos serem frustrados. Na quinta-feira da semana passada, a Itália rejeitou o pedido de 43 solicitantes. Todos sempre são homens, jovens, em fase militar, os quais foram diretamente transferidos à Albânia. Mas o procedimento acelerado
provocou a atenção aí de uma delegação governamental que apontou violação dos direitos dos solicitantes por privá-los de assistência judicial. Todos os 43 solicitantes são oriundos de Bangladesh, Egito, Costa do Marfim e Gâmbia. Eles foram transferidos sob o acordo Itália-Albânia, mas a TAI, a organização não governamental que monitora os procedimentos de asilo e imigração, criticou ferrenhamente a maneira de como as audiências foram conduzidas, alegando que a comissão operava com o objetivo de recusar os pedidos de asilo, contrariando o direito internacional e europeu. Assim sendo, eles recorreram da decisão em um tribunal de Roma e o resultado, adivinha? Um navio com 43 migrantes deixou a Albânia nesse sábado, dia 1 de fevereiro, em direção à Itália. Um dia após a justiça italiana e europeia ter desferido um golpe nos planos da ministra Giorgia Meloni. E foi na sexta-feira que o Tribunal de Apelações de Roma enviou o caso à Corte Europeia de Justiça, o que levou o grupo de detidos na Albânia a serem enviados de volta à Itália. Até o momento não há registros públicos de declarações da primeira-ministra sobre o caso. E o Ministério do Interior também optou por não declarar nada sobre a decisão. Lembrando que se você for descendente de italianos, então você realmente é que tem o direito à cidadania italiana e não deve abdicá-la. Aqui eu sempre indico a Alma Cidadania. Você pode entrar em contato com eles com o meu código Lenguamare 2025 e vai ganhar aí uma série de benefícios, descontos para o reconhecimento da sua cidadania. No entanto, a decisão do Judiciário da Itália, em conjunto com a Corte Europeia, também repercutiu mundo afora e, coincidência ou não, no mesmo dia do retorno dos bengaleses, egípcios, marfinenses e gambianos à Itália, isto é, no sábado, o empresário e também participante do governo americano, Elon Musk, lançou a campanha intitulada MEGA, que é a sigla em inglês para Make Europe Great Again, a qual significa Faça a Europa Grande de Novo. Bem, para isso é preciso que o Ocidente comece a voltar às suas raízes, como a inserção já anunciada aqui no canal do latim nas escolas italianas a partir do ano de 2026. E a novidade aqui para nós é que eu acabo de lançar o meu curso de latim. Aprender latim é essencial para a compreensão de diversas línguas. Ler e entender na fonte textos clássicos que influenciaram e continuam influenciando a nossa cultura e aprimorar habilidades analíticas e de raciocínio, com uma visão, é claro, mais profunda sobre a história e as bases da civilização ocidental. A primeira aula já está disponível. Se você tiver interesse, é possível entrar no curso pelo link fixado aqui nos comentários. E o empresário bilionário árabe Hussein Saiwani, no mesmo dia da volta dos migrantes da Albânia para a Itália, divulgou um trecho de uma fala do ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Abdullah bin Zayed, o qual há 8 anos atrás alertava a Europa sobre um fatídico dia. E segundo esse próprio empresário que liberou o trecho, segundo ele, esse dia já chegou. Let me say this in English so you can understand what I'm saying. No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision-making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. Como já dito aqui no vídeo, algumas vezes a Itália tem sofrido retaliações e tem estado bastante na mídia, pois de fato se comporta diferente dos seus vizinhos mais próximos. Isto é, o país não tem aceitado algumas imposições da União Europeia, principalmente, você já sabe, aquelas que dizem respeito à crise migratória. Logo, nadar contra a maré sempre será difícil e prever certas situações as quais acabamos de ver aqui. Agora, eu queria saber o que você pensa disso. Você acha que o governo da Itália está agindo de má fé, simplesmente deportando pessoas inocentes que precisam de ajuda? Ou que o judiciário italiano e também o europeu estão agindo pautados por ideologia? Escreve, me deixa aqui nos comentários. E claro, se você em
especial for descendente de vênetos, eu lembro que nós temos o curso de língua vêneta, está fechando aí a turma de fevereiro, você pode acessar aqui pelo link abaixo. E será que com o tempo passarão a limitar os pedidos de residência na Itália para aqueles que tiveram a sua cidadania reconhecida? Dá uma olhada nesse vídeo aqui e depois me diz o que você acha.